Uma civilização avançada e próspera poderia ter existido alguns milênios antes das maiores potências do mundo antigo, como Suméria e Egito? De acordo com 3 tabuletas encontradas em Romênia, chamada Tartária, no Condato de Alba, poderemos talvez reescrever toda a história que nos é ensinada na escola. Essas 3 tabuletas são datadas de mais de 5.000 anos antes de Cristo. Essas tábuas de argilas estão associadas à cultura vinca e os símbolos nelas são anteriores às escritas sumérias. Antes de falar mais sobre os mistérios da tábua e de Tartária e seu estranho conteúdo, é bom deixar bem claro que sabemos bem pouco sobre essa cidade de Tartária. Na verdade, a Tartária já foi considerada um grande império e por muitos já foi considerado um país, listado por alguns poderosos em seus registros de governo. Vamos juntos em volta de mais informações sobre Tartária. Eu preciso da sua ajuda. Peço para que você se inscreva no canal e me ajude a chegar com essa informação a mais pessoas, para que juntos a gente possa esclarecer esse império de Tartária e talvez descobrir mentiras que vêm sendo nos contadas desde a Primeira Guerra Mundial. Na nossa série sobre Tartária, iremos trazer fotos de possíveis gigantes de sua época. Também iremos trazer artigos por diferentes historiadores da época de Tartária. Iremos estudar a Tartária elétrica. Dizia que Tartária se utilizava de uma energia limpa, onde seria estabelecida uma torre no topo de seus monumentos, e seria distribuída energia para toda a sua população ao redor. A tecnologia de Tartária seria um dos motivos de apagarem a sua história. Vários monumentos destruídos e cidades inteiras varridas depois de guerras, no único objetivo de apagar a história real que nos foi contada de uma maneira diferente. Com fotos reais e muitos artigos de origem reais, falando de Tartária e como seria apagado a sua origem. O Império da Tartária, em 1800, consistia na Europa, Ásia, Rússia, América do Sul e do Norte, e outras tantas massas de território. O Império da Tartária e o mistério sobre o qual motivo ele vem sendo expurgado dos livros de história é uma invenção que só agora é verdadeiramente entendida. Em 1920, o Império Talmúdico da elite britânica alcançou outro objetivo em sua tentativa de dominação global. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, que era uma guerra que ainda estava sendo travada contra o Império de Tartária, isso resultou na completa eliminação da velha guarda de Tartária, e a velha ordem mundial foi efetivamente destruída, e veio então a nova ordem mundial. Tartária seria o comando central da antiga ordem mundial, que foi derrotada para uma nova ordem mundial exercer o seu poder. Tartária estaria presente na nossa história desde a pré-história até os dias de hoje, no século XVIII. A Grande Tartária, no período pré-histórico, foi um lugar de assentamento dos ancestrais de todo o povo branco, os que se dizem arianos ou hiperbórean. No território da Tartária, no período neolítico, havia inúmeros ricos monumentos da cultura pré-histórica. A pré-histórica Tartária foi culturalmente ligada à vizinha Índia superior, e em seu território foi encontrada um grande número de megalíticos, durante a final da Idade do Bronze e no início da Idade do Ferro. O território tártaro era habitado por tribos de tártaros, mongóis, citas, sarmatas, russos, eslovênios, persas e turcos. No final do século IV, por resultado das conquistas do exército de Alexandre o Grande, a Tartária perdeu o controle da Anatólia, da Babilônia e da Pérsia. No final do século VII, um jovem guerreiro da tribo mongol, chamado Tamuzin, se apaixonou pela filha de Ivan o Grande. Porém, Ivan o Grande foi contra isso, que seria o motivo de uma batalha épica comparada à batalha descrita na Bíblia de Gog e Magog, uma batalha descrita primeiro em Ezequiel, depois em Apocalipse. Descrito em Apocalipse,
A gente pode notar que essa batalha vai ocorrer de novo entre Gog e Magog, nos últimos dias da Terra. E a gente pode ver nos últimos dias, tudo indica que estamos passando por isso. Porque estudiosos dos dias de hoje, teólogos, estão estudando se a possível trono de Jerusalém não seria na possível Moscou, aonde seria essa batalha que estamos vendo agora, na antiga Tartária. E que também talvez irá voltar a acontecer nos dias de hoje, nesse movimento da China com o Afeganistão. As tropas de Tamürzin foram formadas por tribos mongols e seus parentes da tribo Tartária. Estes povos viviam no extremo norte do país, nas províncias de Mongol, Melar e Tenduk, consideradas as terras ancestrais dos povos mitológicos, como Gog e Magog. Nesta guerra, as tropas de Ivan foram exterminadas e ele morreu nas mãos de Tamuzin. Assim, Tamuzin sentou no trono, se tornando o Grande Khan, Gengis Khan. Khan era usado para descrever seus reis. Todos os líderes, depois de Gengis Khan, adotaram um Khan depois de seu nome, como um símbolo da sua realeza. Além disso, durante o mesmo período, ações foram tomadas para evitar que repetisse esse mesmo cenário de batalha em Moscou, na Europa. No início do século XV, o Khan Tamurubeg recuperou a posse das terras conquistadas por Alexandre o Grande, mas ao mesmo tempo ele tentou separá-las da Grande Tartária para estabelecer a sua própria Tartária independente. Com a capital em Samantra, ele parou de remunerar impostos e declarou que o governo de Turan, que era o governo atual da Tartária, neste período compreendido por todas aquelas terras, seria cancelado, e ele foi convocado para Karakum, a capital da província, na sua cidade vizinha, onde estaria ao encontro de outro grande Khan, mas decidiu ir à guerra com ele. Só através da guerra ele poderia reunir todas as terras e governar em um único poder. Essa era a intenção do grande Khan, um único império grande e forte. Porém sabemos já que na Tartária não existia somente uma tribo, e nem uma única etnia de povo. Tartária defendia a igualdade perante os povos de etnias diferentes, convivendo juntos, com harmonia e respeito. Esse era o maior objetivo de Tartária. Porém, isso é só um pouco de toda a história que rodeia Tartária. Começamos a nossa série contando um pouco da sua origem, lá atrás. Porém, as principais histórias de Tartária são o que vem depois de suas batalhas, todo o seu desenvolvimento, a sua escrita, a sua filosofia e todas as figuras filosóficas que existiram no seu país. Sem dúvida, Tartária tem um conhecimento maravilhoso que podemos sim voltar a entender. Podemos juntos buscar esse conhecimento. Peço para você que se inscreve no canal, para que não perca nada e para me ajudar a esse conteúdo chegar a mais pessoas como você e eu. As Pedras de Tartária. Essas 3 tabuletas de pedras de Tartária seriam datadas a mais de 5.000 anos. Elas podem reescrever toda a nossa história, por isso são negadas até hoje. Porém, todo o conteúdo nela e todos os estudos feitos baseado nessas tabuletas provam a sua verdadeira origem. E diz que ela é mais antiga do que a escrita suméria e egípcia, podendo reescrever no sentido de que a Tartária poderia ser o berço da nação, onde começou de verdade a verdadeira civilização. Alguns defendem que a Tartária poderia ser um braço de um descendente da antiga Atlântica, que afundou, que também seria um grande império perdido, bem tecnológico. A história paralela afirma que os tártaros e seu império foram atacados por outras nações poderosas que devastaram seu poder para criar uma nova ordem na escala de poder mundial, ou seja, uma nova ordem mundial. E agora, na atualidade, estamos com o cenário pronto para a última jogada dessa ordem mundial. Uma das principais razões pelas quais a Tartária foi invejada pelas nações vizinhas foi o seu avanço no conhecimento científico e tecnológico, saindo na frente de vários países. Foi até dito que os tártaros
possuem um suprimento de energia limpa em suas cidades extraída da atmosfera. Iremos trazer exatamente isso no próximo vídeo. A energia limpa de Tartária. Estudando sobre isso e aprendendo, descobri também que o antigo Espartaco, que foi aquele guerreiro bem famoso por batalhar sozinho contra os romanos, ele pode ser um antigo tártaro. Já consegui descobrir e provar que ele foi nascido na Trácia, uma antiga cidade ali que pertencia da Tartária. Para você entender melhor também, imagina que a Tartária seria o Brasil e a Mongólia seria São Paulo, o estado de São Paulo. E ali outro lado, como os turcomanos, seriam os cariocas. Para você entender melhor, porque a Tartária era enorme. Então, às vezes, nessa história, a gente pode se perder um pouco, confundindo cada povo de cada região. Porém, Espartacus, voltando um pouco falando dele, ele teria derrotado o Império Romano por 4 anos seguidos, sozinho. Ele era um escravo que foi tirado dessa cidade Trácia, que era uma cidade de Tartária, cresceu na Roma como escravo, porém ele era muito forte. E por causa dele ser forte, da sua aparência meio ruivo, ele conseguiu ter uns chefes melhores do que os outros. Então lá ele conseguiu arma e conseguiu se unir entre os escravos ali, entende? Assim eles formaram uma grande rebelião e Espartaco ficou conhecido, porque ele conseguiu montar uma linha de frente para batalhar com Roma lá e fundou um lugar e conseguiu se estabelecer por lá. Outra coisa também que eu andei descobrindo é que possivelmente a Tartária poderia ser essas tribos que a gente vê antigas, como Suméria, Egito, que foram evoluindo em tribo, não como a gente se evoluiu para o homem moderno, eles foram se evoluindo em tribo, de um jeito mais diferente de explicar agora no final do vídeo. Eu vou explicar no próximo, no decorrer da série eu vou explicando. Eles teriam evoluído como tribo, então é de uma forma diferente do homem moderno. E assim teria o conflito do homem moderno com essas tribos evoluídas, que seriam a Tartária, o Império de Tartária. Porém, essas tribos não eram tipo só pau e pedra, como a gente costuma ver, ferramentas rústicas. Eles também teriam as ferramentas deles que a gente não entendia direito, entendeu? Porém, que está sendo passado a utilizar e estudado até hoje. Tesla foi um desses caras que conseguiu estudar na parte da energia e estava se fazendo várias descobertas. Porém, ele tinha algumas informações que era passado ali para ele, por isso que o nome dele não vem tanto na mídia e todos os arquivos dele foi pegado também, porque ele tinha umas informações que era passada para ele, entendeu? Conforme tudo vai decorrer na nossa série, vamos estudando isso daí. E eu vou trazer vários ramos da história que eu não achei em lugar nenhum sobre a Tartária. Procurei aqui no YouTube, na internet, eu consigo achar na Wikipédia. É muito raciocínio lógico e questionamento. Eu consigo achar na Wikipédia e juntar uma coisa com a outra e vou trazendo para vocês. O que eu consigo facilitar na minha busca é usar também o nome de Mongólia, de turcomanos, porque era a região de Tartária. Só que depois das guerras eles mudaram o nome. E na escola é ensinado com esses nomes. Tem os questionadores do Império de Tartária. São taxados como teóricos, porém agora em 2021 que está sendo questionado desse jeito esse império. Porque é muita falha aqui no meio da história que a gente vê de Tartária. E agora que também a gente está nessa atualidade, nessa batalha com o Afeganistão, é muita coisa acontecendo, várias notícias vão voltando a aparecer e a gente vai se despertando a curiosidades diferentes, onde vamos procurando falhas na história. E sempre vai ter, sempre vamos achar. Então vamos, né, juntos, porque eu vou montar um grupo no Telegram pra gente estar se unindo ali, pra vocês juntos comigo e desvendando mais, trazendo mais sobre Tartária. E eu tenho várias histórias que é inéditas, que não foram contadas no YouTube, não acho também em qualquer lugar no Google, eu tenho que traduzir site, eu perco muita informação porque eu traduzo do Google mesmo, tradutor, e traduzo errado.
E a linguagem tartariana ela foi proibida de ser escrita e de ser pronunciada. Tem uma lei ali na Wikipédia para você pesquisar. Ela foi proibida, só vale em algumas províncias, que são o povo que acostumou a falar desse jeito, entendeu? Então questione-se a história que te ensina. Eu tô questionando.